Shalom, shalom, Shabbat Tov. Estamos no primeiro dia da semana e, portanto, estamos aí em Shabbat Tov, uma semana abençoada, com a graça bendita de Hashem sobre ti, sua família, todas as comunidades, bem Israel, bem Noach. E estamos aí iniciando uma nova semana e diante de nós temos aí os desafios pela nova semana. A começar hoje nós estamos iniciando a nossa 11ª Parashá, de nome Vaigash, que significa ele aproximou-se, que é aquele momento em que Yehudá aproxima-se de Yosef para defender Beniamim. Então, nós estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat. Hoje é dia 5 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 1º do mês de Tevet, do ano 5782. Estamos completando 90 dias, né, no dia de hoje, ok? O nosso Rabi Israel Baal Shem Tov, ele disse assim: ame teu próximo como a ti mesmo. É uma elaboração e elucidação sobre e você amará o Senhor teu Deus. Ou seja, quem ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Quando alguém ama a alguém, ama a Deus automaticamente, pois o seu próximo contém dentro de si uma parte de Deus acima, que é a centelha divina que há em cada ser humano. Ao amar o próximo, a parte mais íntima dele, ama-se a Deus. Então, quando verdadeiramente nós cumprimos o mandamento que está em Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo, você está automaticamente obedecendo essa mitzvah, você automaticamente está também conectado com Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, o verso 5, que diz: e você amará o Senhor teu Deus. Então, nesse aspecto, amados, quem ama o próximo, cumprindo a mitzvah, cumprindo o mandamento de Levítico, capítulo 19, verso 18. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse que cumpre o mandamento, ele automaticamente se conecta com Deus, então ele ama a Deus verdadeiramente. Então, por isso, quando há essa conexão, então a parte mais íntima do nosso ser ama a Deus automaticamente. Por quê? Porque a parte mais íntima do nosso ser está conectado com a centelha divina que cada um de nós temos. Cada ser humano possui essa centelha divina. Então, de fato seguir essa meta aí, ok? Hoje nós estamos no primeiro dia de Tevet, do ano 5782, até o pôr do sol nós estamos no 7º dia de Hanukkah, e então hoje nós temos aí, né, dentro da história judaica, no ano 362 antes da Era Comum, né, Esther foi coroada rainha, né? Esther foi levada ao rei Ahasverosh, Assuero, ao seu palácio no 10º mês. Tevet era chamado de 10º mês. No 7º ano de seu reinado, o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela conquistou seu favor e bondade mais que todas as virgens. Ele colocou a coroa real sobre a sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Isso está contido no livro de Esther, capítulo 2. Então, tem aí a coroação de Esther. Este foi o cenário para o milagre de Purim, 6 anos depois, nos dias 13 e 14 de Adar, do ano 3504, a contar da criação, que corresponde ao ano 356 antes da Era Comum. O 7º dia
do milagre de Hanukkah, né, dentro da história judaica, foi no ano 139 antes da Era Comum. Em 25 de Kislev, no ano 3622, a contar da criação, os macabeus liberaram o templo sagrado em Jerusalém, após derrotarem os exércitos vastos e mais numerosos do rei greco-sírio, né, Antíocos IV, que tinha tentado desenraizar a força, né, das crenças e práticas do judaísmo do povo judeu. Os vitoriosos judeus consertaram, purificaram e reconsagraram o templo ao serviço de Deus. Porém, todo o azeite do templo tinha sido profanado pelos invasores pagãos e idólatras. Quando os judeus quiseram acender a menorá do templo, estavam ali, né, as ânforas, né, estavam todas violadas, mas eles conseguiram encontrar apenas uma ânfora diante do vasto arquivo que eles tinham lá, né, que eles estavam guardando os produtos, né, mas os gregos invasores pagãos, eles foram e violaram todos os selos das demais ânforas, mas teve uma ânfora ali no meio que eles conseguiram achar, que estava devidamente lacrada com o selo sacerdotal, então ritualmente encontrava-se puro. Milagrosamente o estoque para um dia, a ânfora dava para iluminar apenas um dia a menorá, e milagrosamente o estoque para um dia ardeu durante 8 dias, até que novo azeite puro pudesse ser obtido, ritualmente, né, pelo ritual puro. Em comemoração, os sábios instituíram a festa de Hanukkah, com 8 dias, na qual as luzes são acesas toda noite, para relembrar e tornar público o milagre do azeite, né? Então, a primeira noite de Hanukkah, aquela ânfora que eles encontraram, dava para iluminar apenas aquela primeira noite, e mais o restante da noite e o princípio do dia, né? O dia todo até o próximo momento, né, do pôr do sol. Aí então eles colocariam um novo azeite. Só que a ânfora dava apenas para essas 24 horas, né? E aí o que fazer, né, na segunda noite de Hanukkah? Não tinha azeite ritualmente puro, as demais ânforas estavam todas violadas, portanto se tornaram ritualmente impuras, e não havia tempo hábil para produzir o azeite para a menorá. Então o que aconteceu? Em si, o milagre começou no segundo dia até o 8º dia. No primeiro dia, o milagre não aconteceu. O primeiro dia foi uma ação natural, porque a ânfora dava exatamente para as 24 horas, um dia. Então, qual foi o milagre do primeiro dia? Não foi o azeite, mas o milagre do primeiro dia foi a fé, a esperança e a coragem. Este foi o milagre numa só coisa no primeiro dia de Hanukkah. Por quê? Porque fé foi o que os moveu para lutar contra o inimigo opressor, profano, que queriam de todas as formas realmente fazer com que eles negassem a sua fé. Então, fé para poder lutar contra o inimigo, né? Coragem foi exatamente para poder enfrentar 12 mil, enfrentar 40 mil, né? Um exército muito bem preparado, muito bem treinado, muito bem equipado. Então, a coragem dentro desse sentido, né? Então foi fé, coragem e esperança. A esperança na certeza de que a confiança em Deus, a coragem em Deus os levaria nesta esperança de uma vitória final. Ao mesmo tempo, essas coisas, fé, coragem e esperança, foram que alimentaram e continuaram alimentando-os mesmo depois da vitória. Por quê? Porque quando chegaram no depósito e viram as ânforas profanadas, então automaticamente, né,
numa visão simples, seria o quê? Bom, todo estoque está profanado, não adianta fazer mais nada. Mas aí eles tiveram fé, coragem e esperança. Que encontrariam, nem que fosse uma única ânfora, eles encontrariam. Então eles continuaram a mesma batalha. Então, dessa forma, a luz venceu a escuridão, os poucos venceram os muitos, os mais fracos venceram os mais fortes, e dessa forma o bem prosperou e venceu o mal. Aí, a partir da segunda noite, os milagres aconteceram. Por quê? Porque os macabeus, os que estavam com eles tiveram a ousadia para ter fé, coragem e esperança. Isso os moveu a ir em frente, não importando aquilo que os olhos físicos estavam mostrando, mais importante, os olhos espirituais mostravam que a vitória era garantida. E foram em frente. E é por isso que nós não podemos deixar de lutar pelas nossas liberdades, para que nós tenhamos o livre arbítrio, para podermos decidir, e essencialmente, decidir servir a Deus com total liberdade. Isso que é importante, ok? Então, dessa forma, né, os sábios instituíram Hanukkah, ok? Em Hanukkah, né, temos aí, né, alguns pratos típicos, né, específicos da época, que são alimentos, basicamente alimentos fritos em óleo ou alimentos que vão uma certa porcentagem de óleo, né, justamente para recordar o milagre do azeite, né? Também é um costume de comer alguns produtos à base de laticínios para relembrar, né, o ato heróico de Erudite, né, que ela levou, né, para o general inimigo nos dias dela, em que estava oprimindo o povo judeu também, e ela levou para ele, né, uma grande uma alimentação, uma refeição muito rica à base de leite, vinho, né? E aí ele embriagou-se, comeu muito, deu preguiça, aí ele dormiu, e então ela o matou, e dessa forma o exército opressor, tchau, fugiu, né? Então é dessa forma que nós estamos aí, cada vez mais alicerçado na história judaica, que nos alimenta, como não judeus, Bnei Noach, a seguirmos em frente, né? Para podermos cada vez mais vivermos a nossa fé junto com o nosso irmão mais velho, né? O filho primogênito de Deus, ok? Então, por isso também, né, nesses dias é um costume também ter aquela famosa brincadeira com o dreidel, né, Sevivon, ou Sevivon, que é o peão inscrito com as letras Nun Gimel, Rei e Shin, né, para os que moram fora de Israel. Os que moram em Israel, em Jerusalém, então tem as letras Nun Gimel, Rei e Pei, né? Para os que estão fora significa Nes Gadol Hayah Sham, né? Que significa um grande milagre aconteceu lá, né? E para os que estão em Israel, em Jerusalém, um grande milagre aconteceu aqui. Né? Os gregos nesse período proibiram o estudo de Torá, e aí então, né, nas montanhas eles estavam ali estudando a Torá, e quando eles percebiam, né, que vinha alguma patrulha greco-sírio para averiguar o que eles estavam fazendo, então os rolos de Torá eram escondidos e eles brincavam com o peão, né? Eles ficavam brincando ali com o peão, e ali então eles conseguiam despistar, né, os soldados greco-sírios, né? Então esse é um costume também nesse sentido aí, né? Então, esse é um resumo da história no dia de hoje. Como nós estamos no primeiro dia de TV, né, é realmente uma coisa muito boa nós estarmos aí fazendo uma reflexão sobre o mês de TV. Então, nesse sentido aí, né, nós trouxemos aqui dentro do Rabat, né, 11 fatos sobre o mês de TV,
que todo judeu e todo não judeu deve saber, né? Então, primeiramente, Tevet é no inverno, é o mês do inverno. Ele é o quarto mês a partir de Tishrei, onde temos o Rosh Hashanah. E ele é o 10º mês a partir de Nissan, que é o mês que nós temos aí o Pessah, né? Então, dentro desse aspecto aí, o mês de Tevet é assim identificado como o 4º mês e o 10º mês. É o mês do inverno, né? E, na verdade, toda a estação de inverno às vezes é chamado de Tekufat, né? Que significa a estação de Tevet na tradição judaica. A segunda questão é que o mês de Tevet ele sempre tem 29 dias. Então, o mês de Tevet sempre vai ter 29 dias. Terceira questão, Hanukkah brota em Tevet. Hanukkah começa em 25 de Kislev e continua durante 8 dias. Isso significa que os dias finais de Hanukkah se estendem até Tevet. Então, vejam bem, neste ano, por exemplo, nós estamos no 7º dia, né? Então, o 7º e o 8º dia de Hanukkah cai exatamente no mês de Tevet. Primeiro dia de Tevet até o pôr do sol de hoje. A partir do pôr do sol de hoje, nós entramos no 2º dia de Tevet e automaticamente entramos na 8ª noite, 8º dia de Hanukkah. Então, no caso em que o mês de Tevet é no Shabat, e esse Shabat é uma das poucas vezes em que 3 rolos de Torá são retirados da arca durante os serviços matinais, né? Então, a porção da Torá da semana, ela é lida em um rolo, o de Rosh Chodesh é lido num 2º rolo, e a porção, né, referente a Hanukkah é lido no 3º rolo de Torá, né? Então, essa é a terceira questão. A quarta, né, nós temos aí, Esther foi levada para o palácio, né? Então, Esther, né, ou Hadassa, né, o nome original dela, Hadassa, ela foi levada para o palácio do rei Ahasverosh, né, ou Assuero, no 10º mês, que é Tevet, e ali o Talmud explica que o mês de Tevet era um tempo particularmente oportuno, pois o frio faz o corpo ter prazer com o corpo de outro, né? É aquele famoso cobertor de orelhas, né? Isso, obviamente, para o casado, ok? Então, o cobertor de olheira, o corpo a corpo, o friozinho é uma delícia. O quinto, o cerco de Jerusalém começa, né? Antes mesmo de receber o nome Tevet, quando era conhecido simplesmente como o 10º mês. Esse foi um tempo significativo na história judaica. No 10º mês, no 10º dia do mês, Nebuchadnezzar, ou seja, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército marcharam contra Jerusalém, se reuniram contra ele e construíram então obras de cerco ao redor da cidade de Jerusalém. O sexto fato, ou a sexta curiosidade do mês de Tevet, o 10º dia do mês é um dia de jejum. O livro de Zacarias, nos diz que 4 dias de jejum irão se transformar em dias de júbilo e alegria e boas festas nos dias de Mashiach, incluindo o 10º dia de jejum, uma referência ao 10º dia de Tevet. Nesse dia, o povo judeu planteia a destruição de Jerusalém, o resultado do cerco, né, que começou naquele dia. Do nascer do sol ao cair da noite, nenhum alimento ou bebida é consumido e preces extras, né, são recitadas nesse dia. O 7º fato, 2 outros eventos trágicos que também aconteceram no mês de Tevet. A tradição nos conta que o dia 10, né, de jejum de Tevet comemora outros 2 eventos trágicos. No dia 8 de Tevet, na introdução de Ptolomeu do Egito, a Torá foi traduzida ao grego, marcando um forte declínio da espiritualidade judaica.
A Torá agora, vista como apenas mais um livro de sabedoria, né, na grande biblioteca de Ptolomeu. O nono dia de Tevet, né, é o dia da morte de Esra, o escriba, o líder espiritual dos judeus que retornaram à terra de Israel, vindos da Babilônia, e reconstruíram o templo em Jerusalém. A morte deste grande líder, que deixou uma marca indelével sobre a vida e a observância judaica, foi profundamente pranteada, né? Porém, um jejum simples foi declarado para todos esses 3 eventos, para que o mês não ficasse repleto de luto, né? Então, essa questão aqui. É uma coisa que chama muita atenção aqui, e nos próximos dias nós estaremos trazendo com mais detalhes, é sobre a questão do 8º dia de Tevet, quando Ptolomeu determinou a tradução do hebraico para o grego, né, da Torá, e dessa forma aí dos demais escritos. Então, nesse momento aqui, quando a Torá, Ptolomeu determina a tradução do hebreu para o grego, então é um período em que ele separa 70 sábios do povo judeu, coloca em casas separadas, fortemente guardada, né, pelos soldados, para que um sábio não se comunique com o outro. Então os 70 sábios eles ficaram completamente isolados, né, e eles só poderiam sair da casa quando a tradução para o grego estivesse completamente feita, né? E por que Ptolomeu fez isso, né? Resumindo, depois nós vamos falar com mais detalhe. Justamente porque ele queria fazer com que 70 sábios do povo judeu, separadamente, ele ia fazer o quê? Ele ia procurar pelo em ovo. Ou seja, ele pegaria os seus, dizem, né, os seus sábios, né, que acham que eram sábios, e aí eles iriam analisar as 70 cópias, as 70 traduções, para ver se achasse um ponto ou uma vírgula diferente de um ou de outro. E se ele achasse alguma coisa divergente, então ele diria que os sábios do povo judeu são falhos, que a Torá deles é falha e, portanto, o Deus dos hebreus é um Deus falho. Então, a intenção dele, na realidade, era fazer com que, realmente, os sábios do povo judeu, o próprio povo judeu e o Deus dos hebreus fossem escarnecidos numa provável, segundo a visão de Ptolomeu, numa provável contradição. Hoje, por exemplo, há inúmeras, centenas, milhares de traduções bíblicas e elas estão todas se contradizendo. Já procurou observar isso? Elas se contradizem. Por quê? Porque são homens fora do escopo judaico que estão fazendo traduções das traduções, das traduções e das traduções. E cada um está traduzindo ao seu bel prazer. Por isso, o dia 8 de Tevet, a partir dessa data aqui, se tornou um dia de luto para todo Israel, para todo o povo de Israel. Por quê? Porque até aqui a Torá ela era respeitada por todas as nações. Sabiam que o poder da palavra da Torá estava lá com eles, os hebreus, porque estava escrito no hebraico e não havia nenhuma tradução nesse sentido. Quando ela foi traduzida para o grego, então ela se tornou comum. Então ela se tornou simples. E dentro desse aspecto, a partir desse momento, Ptolomeu colocou na sua biblioteca como um livro a mais. Então a Torá se tornou algo comum. E nesse aspecto aí, né, a preciosidade da Torá em si, na sua originalidade, ela perdeu. E a partir de então, é isso que nós estamos vendo aí. Milhares de traduções, falhas, contradições e por aí afora vai.
Então, dentro desse aspecto aí, né, os sábios do povo israelita viu que foi um dia de luto, um dia de escuridão. Os nossos sábios contam que nesse momento, quando se conclui a tradução para o grego, e dessa forma aí Ptolomeu toma posse das 70, por isso que chama-se Septuaginta, tá? Septuaginta, por causa dos 70 sábios hebreus, que foram obrigados, certo? Se eles não fizessem, eles morreriam. Para eles estaria resolvido o problema. Mas o problema é que não é só eles que morreriam, seriam seus familiares, e o povo em si também sofreriam torturas cruéis e a morte. Então eles foram para a tradução, porque salvar a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, porque os vivos louvam a Deus, os mortos não. Então, dentro desse aspecto, eles foram, né? E, resumidamente, as 70 traduções, nenhuma delas teve contradição. A mesma Ruach HaKodesh, o espírito de profecia da parte de Deus, inspirou 70 sábios para fazerem as alterações adequadamente, juntos, do mesmo jeito, no mesmo ponto, assim como também todos os demais detalhes da Septuaginta, né? Só que depois, a própria Septuaginta começou a ser, entre aspas, né, retraduzida, aí foram adequando dentro daquela questão mitológica greco-romana, e aí virou uma bagunça e por aí tem mais de milhares de traduções, ok? Então, simplesmente é isso daí. O oitavo fato é, agentes não foram enviados a Jerusalém, né? Nesse período aí, quando se iniciava o mês novo, era enviado, né? Era despachado os emissários para anunciar aos vilarejos, às cidades, etc. e tal, que o novo mês estava começando. Como o jejum um dia seria abolido, né, não era considerado então obrigatório naquele tempo, então não exigia notificação especial. O nono fato é que Tevet significa afundado, né? O nome Tevet foi adotado pelo povo judeu durante o exílio babilônico. Acredita-se que denota afundar ou imergir, pois possivelmente está relacionado ao fato das pesadas chuvas de inverno que acontecem nesse mês de Tevet. E parte do Oriente Médio vira um pantanal, né? Um pântano inundado nessa época, por isso Tevet significa afundado. O décimo fato é que a Mazala, a sorte do mês, é a cabra ou capricórnio. Todo mês judaico está associado a um símbolo do zodíaco, que é dominante naquela época. O símbolo de Tevet é o Ged, ou Gedi, né? Que é uma cabra ou capricórnio. O 11º fato é que 5 de Tevet, o dia 5 de Tevet, é especial em Rabad, né? O movimento Rabad. O 5º dia de Tevet é marcado em celebrações em Rabad, pois é a data em que um juiz federal decretou, né, lá nos Estados Unidos, que a extensa biblioteca deixada pelo sexto Rebbe Lubavitch, o Rabi Yosef Yitzhak Snerson, de abençoada memória, pertencia à comunidade Rabad, reconhecendo a extraordinária natureza de um Rebbe como uma figura comunitária. Ok? Então essas são algumas questões referentes ao mês de Tevet. Ok? Estamos no sétimo dia de Hanukkah, e ao pôr do sol vamos para o 8º dia de Hanukkah, onde estaremos completando, né, as 8 luzes, né, ou as 8 chamas da Hanukkah, e então nós estaremos aí com toda a Hanukkah devidamente, totalmente iluminada. Então, né, nesse momento nós queremos trazer uma mensagem do Rebbe Menachem Mendel, quando ele fez esse discurso, né, na véspera de Hanukkah, no ano 5741, que corresponde ao ano de 1980 da nossa era comum, né? Então, a todos os participantes,
no acendimento público da Menorá, que aconteceu exatamente nos Estados Unidos. Então, o nosso Rebbe ali, ele fez o seguinte discurso: saudações e bênçãos. Hanukkah, festa das luzes, relembra a vitória há mais de 2100 anos de um povo judeu militarmente fraco, mas espiritualmente forte, sobre as poderosas forças de um inimigo impiedoso que tinha dominado a Terra Santa e ameaçado engolfar a terra e o seu povo na escuridão. A milagrosa vitória, culminando com a dedicação do santuário em Jerusalém e o reacendimento da Menorá, que tinha sido profanada e apagada pelo inimigo, tem sido celebrada anualmente desde então, durante esses 8 dias de Hanukkah, especialmente pelo acendimento da Menorá, também como um símbolo e mensagem do triunfo da liberdade sobre a opressão, do espírito sobre a matéria, da luz sobre a escuridão. É uma mensagem oportuna e reconfortante, pois as forças das trevas sempre estão presentes. Além disso, o perigo não vem exclusivamente de fora. Com frequência, espreita perto de casa, na forma de erosão insidiosa de valores e princípios honrados pelo tempo que estão no alicerce de qualquer sociedade humana decente. Desnecessário dizer, a escuridão não é espantada por vassouras e bastões, mas ela é espantada pela luz. Nossos sábios disseram: um pouco de luz espanta muita escuridão. As luzes de Hanukkah nos lembram uma maneira óbvia que a iluminação começa em casa, dentro de si mesmo e de sua família, aumentando e intensificando a luz da Torá e mitzvot, mandamentos, na experiência do dia a dia, até quando as luzes de Hanukkah são acesas em números crescentes dia a dia. Mas embora comece em casa, não para ali. Tamanha é a natureza da luz que, quando alguém acende uma luz em seu próprio benefício, ele beneficia também todos os que estão ao redor. Na verdade, as luzes de Hanukkah não expressivamente significativas, são expressivamente significativas para iluminar o exterior, aludindo simbolicamente ao dever de trazer luz também àqueles que, por um motivo ou outro, ainda caminham nas trevas. O que é verdadeiro para um indivíduo é verdadeiro sobre uma nação, especialmente este grande Estados Unidos, unidos sob Deus e generosamente abençoado por Deus com riqueza material, bem como riqueza espiritual. Certamente é dever e privilégio desta nação promover todas as forças de luz, tanto em casa como fora dali, e numa medida sempre crescente. Rezemos para que as mensagens da luz de Hanukkah ou das luzes de Hanukkah iluminem a vida diária de cada um pessoalmente e da sociedade em geral, para uma vida mais brilhante em todo aspecto, material e espiritual. Com estima e bênção no espírito de Hanukkah, Rebbe Menachem Mendel. Baruch Hashem. Então essa é a mensagem do nosso Rebbe de Hanukkah para as nações, né? Então, de fato, que seja isso daí, né? Assim, quando ele diz, né, sobre a questão que esta nação, no caso específico os Estados Unidos, né, venham promover todas as forças da luz, tanto em casa, dentro dos Estados Unidos, como fora dali para as nações, isso está ligado diretamente, né, à vida judaica, né? Os filhos de Israel, os filhos de Yaakov, né, os filhos de Jacó. Então,
que as luzes de Hanukkah, as luzes da liberdade, as luzes que vencem a escuridão, as trevas, seja cada vez mais pavimentada as nações desta abençoada luzes de Hanukkah. Por isso, quando nós, Benei Noah, estamos acendendo as luzes de Hanukkah, nós estamos levando essas bênçãos para nós mesmos, para as nossas famílias, para aqueles que estão ao nosso redor, para as nossas comunidades, as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, as nações. Então, isto é realmente maravilha. Então, não vamos deixar de o fazer. Amém? Baruch Hashem? Graças a Hashem. Vamos lá, então. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana. Então, hoje nós temos aí o início, né, da nossa nova Parashá, né? Então, a nossa nova Parashá, ela chama-se Vaigash, né? Vaigash é a nossa 11ª porção. Ontem nós concluímos 1343 estudos de versículos, né? 1343 versículos da nossa Parashá Miketze. E hoje nós iniciamos então a nossa 11ª Parashá Vaigash, né? Que significa ele aproximou-se, e nós teremos pela frente 106 versículos. Nós iremos do capítulo 44, verso 18, até o capítulo 47, verso 27, ok? Baruch Hashem, que nós estamos aí com a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Baruch Hashem, nós temos aí a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, junto com seu marido, o José Luiz. Temos aí a Ana Godoy, que também se faz presente aí. A Ana Godoy, desculpa, Ana, não sei o nome da sua cidade, ok? Baruch Hashem. Temos aí o Hamilton José de Bairros, se não me engano, parece que ele é de Santa Catarina ou Brasília, um negócio assim. Desculpa aí o Hamilton, né? Hamilton, não lembrar direito a cidade aí, Baruch Hashem. Quem mais está por aí, dá um shalom aí para aparecer o nome por aqui, para nós podermos identificar. Cliquei no lugar errado, a câmera virou, voltou. Né? Baruch Hashem. Temos aí o Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina, Baruch Hashem, né? Temos aí o Felipe, cadê o Felipe aqui? Correu a imagem, ai meu Deus do céu. Esse negócio digital é um problema sério, né? Temos aí a Josélia Farias, da cidade de Parauapebas, né? Lá do Pará. Baruch Hashem, Josélia, família, né? Oi. Se não me engano, nós tivemos aí o... Ok. Baruch Hashem, mais alguém aí, amados? Dá um shalom aí para nós podermos identificar aqui. Esse negócio digital é um caso sério. Se aperta um negócio, aparece outro. E daqui a pouco nós vamos para o espaço e a tarde com a Torá fica por aqui. Baruch Hashem, ok? Vamos dando um shalom aí, a gente vai vendo aí na medida do possível aí, vamos falando. E desculpa quem está presente, a gente acaba não falando que tem esses problemas aqui digital aqui, que é um caso sério. Baruch Hashem. Vamos mandar também, né, um shalom aí para o Hugo, o Eliandro Nunes, de Oriximina, acho que é assim que fala, né? Lá do Pará, Oriximina, né?
o Eliandro Nunes, né? Que ali é companheiro de jornada, né, do Cristiano Salviano, né, na luta pela segurança pública. Baruch Hashem, muita proteção para vocês aí da parte de Hashem. A Lucy Versosa, de Ribeirão Pires, São Paulo, interior. O José Ribeiro Cândido. O Marcos Barros, da Grande São Paulo. O Mazinho Silva. O Mário Sabadini. O Antônio Lisboa, de Caxias do Sul. O Sebastião Vital, de Barreiras, Bahia. O Alexandre Félix. Leonardo Santana. Ana Lúcia Campos, lá do Rio de Janeiro. Denis Carlos Caldas. Maria Madalena Azevedo, né, lá de Rio Claro. Arnaldo Silva. Saulo Rodrigues, né, e aí de Joinville. A Marli Estael Silva Monteiro, né, o marido da Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo. A Silvana Neri, Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro. A Laine Anaile, Aldemir Medeiros, Cecília Leia Caraver, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Jones Pereira, Grande São Paulo. O seu Jerônimo Bareixa Júnior e a esposa Neuza Andrade, né, lá de Brasília, Baruch Hashem, né? Então, saudações aos nossos amados e aqueles que estão aí e que não consegui identificar o nome. Então, nós também mandamos aí um shalom, né? Edna, vê aí quem que eu não falei. Manda um shalom aí para quem eu não falei, tá bom, Edna? Baruch Hashem. Então, a nossa 11ª Parashá, Vaigash, né? Ela significa ele aproximou-se, né? Nós teremos aí, então, a partir desse momento, vimos ali no encerramento da Parashá de ontem, em que Yosef diz que Beniamim ficaria como escravo. E aí, o que seria um momento da profecia dita a Avraham, de que o povo ficaria escravo no Egito e que agora seria o momento. Então Yehudá disse ao governador, né, nós todos vamos ficar aqui e todos seremos escravos. Voltou. Baruch Hashem. Voltou o sinal, tinha caído o sinal, agora voltou, né? Meu Deus do céu. Esse negócio de tecnologia tem hora que é uma graça, né? Baruch Hashem. Felipe Costa Oliveira. O Felipe Costa Oliveira puxa vida, hein, Felipe? De novo, Manaus ou Goiânia? Baruch Hashem, né? Então voltou o sinal aí, amados. Vamos continuar em frente aí. Então aí nós temos aí que Yehudá, ele fala para Yosef que todos vão ficar escravos. Mas o governador diz que só Beniamim fica e que os outros estão liberados. Então nesse momento Yehudá, ele realmente discerne, né? De forma como bom conhecedor da Torá e das profecias, que não era o momento do povo ficar escravo. Então aí ele vem agora para essa Parashá Vaigash, que significa e ele aproximou-se, né? Então agora a conversa é outra. Então ele chega para o governador e nós vamos ver o que acontece aqui, né? Então aqui nós vamos ter um embate, né, entre Yosef e Yehudá. Então os nossos sábios, os nossos comentaristas falam que a principal lição a ser aprendida nesta Parashá é que devemos manter o equilíbrio adequado entre criatividade e abnegação. Lembrando sempre que a chave para a superação de nosso exílio, ao mesmo tempo coletivo e pessoal, é cultivar a mentalidade da redenção. Então, quando os comentaristas falam sobre o equilíbrio adequado entre criatividade e abnegação,
está falando exatamente criatividade, referindo-se a Yosef. As criatividades, para você ter uma ideia sobre a questão dele usar o cálice de prata para dizer que ele adivinhava isso, ele adivinhava aquilo, né? E assim alguma coisa, né? E assim alguma coisa nesse sentido. Então, é sobre essa criatividade, referindo-se a Yosef. Sobre a abnegação, ela está conectada exatamente com a questão de Yehudá. Então, foi a abnegação que ele teve quando ele disse a seu pai, a Yaakov, e Benjamim vai sob a minha responsabilidade. Se eu não trouxê-lo de volta são e salvo, então a abnegação. Então, eu sei que não terei parte contigo no Olam Rabá. Então precisa ter equilíbrio entre a criatividade e abnegação, né? Então aqui nós vamos discutir melhor esse assunto a partir de amanhã, nesse ponto que fala que nós temos de fato duas escolas nesse aspecto aqui, a de Yosef e a de Yehudá. E elas não podem ser separadas, elas precisam estar em equilíbrio. Por isso que Yehudá se torna ali a questão essencialmente a liderança do povo, dos filhos de Yaakov, certo? E Yosef se torna também ao mesmo tempo liderança. E essas duas lideranças, elas são dentro desse escopo de equilíbrio, tanto no campo físico, material, como no campo espiritual. E elas não podem estar desassociadas, né? Então ela precisa ter esse equilíbrio. Então aquela questão, você não pode nem ir lá em cima e nem ir lá embaixo. Tem que ter equilíbrio. Essa é a realidade, certo? Então por isso, nesse sentido. Então, não é nos esquivando de nosso destino, e sim assumindo o nosso papel de representantes da Torá perante a humanidade, que conseguiremos sobreviver ao exílio e também apressar a redenção, trazendo com isso união e paz verdadeiras para o mundo inteiro, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Primeiramente, 100% dentro do escopo judaico, visão judaica e uma ordenança para o povo israelita, o filho primogênito de Deus. Para nós, Beneinor, não judeus, que nos associamos ao nosso irmão mais velho, o povo israelita, nessa missão, nessa jornada, nós também precisamos ver o nosso papel dentro disso daqui também. Por quê? Porque entre as nações, essas duas escolas, Yosef e Yehudá, elas estão, nós precisamos nos associarmos a elas para termos o equilíbrio, e entre as nações, junto, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, nós podemos estar cumprindo o nosso papel entre as nações. E é isso que é importante, nós estarmos dentro dessa nossa tarefa, né, como representantes da Torá. Então, por isso, o nosso, né, a nossa condução de fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, é porque nós estamos centrados na palavra. Não estamos criando uma nova religião. Nós estamos centrados na Torá. É uma continuidade do mundo judaico, que é a única revelação que Deus fez no Monte Sinai a Moshe e ao povo israelita, mostrando a conduta religiosa a ser seguida. Depois disso, Deus não se revelou a mais ninguém sobre uma questão tão preciosa como esta, sobre a questão espiritual, o ensinamento e o estilo de vida religiosa, ética e moral a ser seguida e mandamentos a serem obedecidos, ok? Depois, o que veio a existir por aí são questões humanas, homens inventando religiões. Essa é a questão. Então, né, a nossa primeira leitura está no capítulo 44, verso 18, e vamos até o versículo 30, com os comentários de Irash, né? E depois nós vamos ver aí o que o Midrash traz para nós nessa questão do encontro entre Yosef e
e Yehudá, ok? Então, capítulo 44, verso 18. Judá então aproximou-se de José e disse, então Vaigash, Yehudá, Vaigash, e Iosif, e disse, por favor, meu senhor, permite que eu, teu servo, fale uma palavra e que entrará no ouvido de meu senhor. Isso é, te comoverá, porque uma vez que tens nossa vida em tuas mãos, tu és igual ao faraó, no que diz respeito a isso. Ainda que minhas palavras possam parecer ríspidas, não te enfureças contra teu servo. Realmente esperas não sofrer as consequências dessa injustiça? Não tens conhecimento de que um faraó anterior foi afligido por pragas severas por ter detido minha bisavó Sará apenas uma noite? Já sabemos que teu faraó não cumpre a sua palavra, e parece que tu pretendes agir da mesma maneira. Era essa, de fato, tua intenção quando nos mandaste trazer Beniamim a ti, a fim de comprovar o que dissemos? Se persistires em provocar-me assim, matarei a ti e a teu faraó. Recapitulemos o teu comportamento até agora. Desde o princípio, meu senhor perguntou a seus servos todo tipo de questão irrelevante, como, tendes pai ou irmão? O que te levou a pedir tais informações sobre a nossa família? Tensionavas casar tua filha? Tensionavas desposar nossa irmã? Não obstante, respondemos a meu senhor com paciência e sinceridade, dizendo, temos um pai idoso, e há um filho jovem, que nasceu em sua velhice. Agora sabemos que seu irmão, nosso irmão, em busca de quem viemos originalmente ao Egito, está morto, de modo que ele é o único filho remanescente de sua mãe, e seu pai o ama muito. Judá disse ao vice-rei que seu irmão Iosif estava morto, porque temeu que, se lhe dissesse algo diferente, então o governador ali dissesse, então, traga o teu irmão Iosif aqui também. Então, por isso, Yehudá disse, esse irmão já está morto. Yehudá prosseguiu, disseste a teus servos, trazei-o a mim, para que eu o veja. Dissemos a meu senhor, o moço não pode deixar a cercania de seu pai, pois isso seria doloroso demais para seu pai. Além disso, se deixar a cercania de seu pai, ele pode morrer, pois tememos que, assim como sua mãe faleceu durante uma viagem, o mesmo lhe aconteça. E Yehudá não podia dizer ao vice-rei que seu irmão José também morrera em uma viagem, embora já lhe tivesse mentido quando falou que ele estava morto, porque lhe haviam dito anteriormente que tinham ido ao Egito para procurá-lo. Judá então continuou, porém não te importou que ele fosse o único filho de seu pai, remanescente de sua mãe. Disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer ao Egito convosco, jamais tornareis a ver o meu rosto. Subimos de volta a Canaã, a teu servo, meu pai, e lhe dissemos o que falou meu senhor. Então, quando nosso pai disse, voltai e comprai para nós um pouco de alimento, respondemos a ele, não podemos descer desta vez como nós mesmos deliberamos. Se nosso irmão mais novo estiver conosco, desceremos, pois não podemos ir e aparecer diante do homem sem nosso irmão mais novo. E disse-nos teu servo, meu pai, bem sabeis que minha mulher, Rachel, deu à luz 2 filhos para mim. Um deles me deixou e nunca retornou, e eu disse que ele deve ter sido devorado por um animal. Não o vi desde então. E se tornardes neste de mim também, e se tomardes esse de mim também, e ele sofrer um desastre assim como seu irmão sofreu, um desastre em uma viagem, vós cruelmente fareis baixar meus cabelos brancos à sepultura.
Enquanto ele está comigo, eu me consolo da perda de sua mãe e de seu irmão. Se ele morrer, será como se eu tivesse perdido todos os três de uma única vez. Evidentemente, Yehudá não podia dizer a José, o que estava ali como governador, que a verdadeira razão pela qual Yaakov não quisera enviar Beniamim com os irmãos era a sua suspeita de que eles tivessem agido com maldade ou negligência no caso do desaparecimento de Yosef, de maneira que ele expressou a relutância de seu pai nesses termos. Yehudá prosseguiu: portanto, agora, quando eu for de volta a teu servo, meu pai, e o moço não estiver conosco, e dado a sua alma, que sua alma está ligada à alma dele. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, e nós teremos então amanhã a continuidade, né, desse encontro e dessa, como diz, né, toda essa retórica, toda essa explicação que Yehudá dá ao governador para que Beniamim não fique preso, né? Quando nós iniciamos aqui a nossa aliá, né, nós vemos aqui que Vaigash e aproximou-se, né? Então Yehudá se aproximou do governador. Ele não sabia que era Yosef até então, né? Então, nesse sentido, quando ele se aproxima, Vaigash, então os nossos sábios comentam que Yehudá, ele aproximou-se do governador e ele falou num tom ríspido, ele argumentou de forma ríspida com o governador, porque Yehudá estava convicto que não era o tempo da escravidão. Então ele sabia que eles não ficariam escravos. Então agora era o momento de lutar pela liberdade do irmão Beniamim. Então, nesse sentido, ele se apresenta, se aproxima, né? E ele fala para o governador de forma ríspida. Logo em seguida, ele então fala já de uma forma mais tranquila, né? Uma forma que busca mais assim, uma palavra branda para conversar. Por que que isso aconteceu? Então, os nossos sábios comentam pelo Midrash essa passagem da seguinte forma, né? Dizendo assim: quando Yehudá ouviu que o governador ele queria apenas Beniamim como escravo e não os demais, então Beniamim, Yehudá, ele se aproxima do governador e já fala num tom mais ríspido, mais autoritário, vamos assim dizer. Então ele diz ao governador: prometi a meu pai devolver-lhe Beniamim. Tenho que cumprir a minha promessa. Yehudá, Vaigash, se aproximou e se expressou com autoridade. Poderia até parecer para o governador arrogância, mas ele se apresentou com autoridade, com palavras contundentes, firmes, né? Diferente da forma anterior, que falava como ao meu senhor, com escravos para o meu senhor. Mas a partir do momento que Yehudá teve a certeza que não era o tempo da escravidão, agora a conversa mudou. E então, né, de forma zangada, Yehudá, ele se pronuncia diante do governador, já não naquela voz mansa, mas num alto e bom som para o governador entender. Nós vamos até as últimas consequências, seja ela qual for. Então, tenha certeza que nós mataremos a ti e o faraó. E ainda disse mais: ouve-me, meu senhor, se ousares reter meu irmão aqui, puxarei a minha espada. Sabes o que acontecerá então? Vai haver muita gente morta no Egito, incluindo tu e o faraó. Percebeu que Yehudá estava muito alterado. Então o governador, Yosef, falou: epa, a coisa mudou de figura agora. Então ele poderia atacar, né? Yehudá poderia atacá-lo e todos os habitantes da capital do Egito. Yosef acenou rapidamente para o seu filho Menashe, ou Menashe, né? E disse ao seu filho: mostra para ele que você também é forte.
E então Menachê começou a dar pontapés na parede do prédio, do palácio, né? Aquelas enormes paredes, né? Com enormes blocos de pedras, muito bem solidificada. E quando ele começou a bater os pés nas paredes do palácio, então tudo tremeu. Sentiram como um terremoto, um forte terremoto. Sentiram as pancadas de Menachê nas paredes do palácio como um terremoto. Então, Menachê começou a dar os pontapés, houve realmente esta reação, né? E então Yehudá, ele ficou assombrado de ver o poder, né, da força de Menachê. Então, o próprio Yehudá começou a se questionar: quem será este homem tão forte? Ele só pode ser da família de Yaakov, pois não conheço ninguém que tenha força tão tremenda a não ser os filhos de Yaakov. É melhor não começar uma luta agora. Vou implorar ao governante para libertar Beniamim. E então Yehudá muda o tom da palavra, porque ali mostrou, vamos dizer, né, uma luta de gigantes, né, uma luta de poderosos, né. Por favor, deixe ir nosso irmão Beniamim. Tu nos forçaste a trazê-lo. Veja como nosso pai foi contra isso, porque a sua querida esposa Rachel tinha só 2 filhos e o mais velho morreu. E Yehudá ficou temeroso, né, de realmente falar que Yosef poderia estar vivo, porque aí o governador poderia dizer: então vai procurar o teu irmão e volte somente quando você encontrá-lo, né? Como fez com Beniamim. Sou mais forte que Beniamim e mais eficiente. Por favor, fique comigo como escravo no lugar dele. Como posso suportar ver a dor de meu pai se voltarmos sem Beniamim? Tenha pena de nosso pai. Então aqui, né, dentro do Midrash, nós temos esse diálogo, esse episódio que os nossos sábios trazem, os nossos comentaristas trazem. E aqui nós realmente temos aí, né, uma visão realmente das 2 grandes escolas de Yosef e Yehudá, né, que é exatamente a criatividade e a abnegação, que precisam estar juntos para conseguir o propósito, que é o quê? Transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Dentro desse aspecto, a mensagem para nós, Benei Noach, continua a mesma, e com aquela questão de nós podermos realmente refletir sobre isso. Nós não podemos ser extremos, porque não é o momento da luta, como Yehudá viu o potencial de Menachê. Então ele simplesmente recuou de uma batalha, porque não era o momento de se batalhar. Era o momento de ter equilíbrio, era o momento de unir as forças e não de dividir forças. Então nós, Benei Noach, não judeus, Benei Noach, que abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o momento é de nós estarmos como estamos entronizados entre as nações. Não é um momento de sair para a guerra. Não é um momento de ficar jogando, né, no ventilador as coisas das nações e as suas idolatrias. É o momento de nós lançarmos luz, Hanukkah. É o momento de nós levarmos o equilíbrio da vitória e da paz. Levarmos esse equilíbrio, a vitória, não aquela questão: eu estou agora na verdade e defendo isso com unhas e dentes, e você quer pegar outra pessoa que ainda pensa contrária a você e quer que nem rasgar um papel. Não. Como diz o nosso Rebbe na mensagem de Hanukkah, a nossa tarefa é trazer a luz da Torá, a luz da presença divina. É nisso que nós temos que nos focar, é nisso que nós temos que levar em frente. As pessoas no mundo aí fora, ou secular, materialista, profano, mundano,
ou na sua vida religiosa, que é o que ele recebeu até então. Eles estão precisando dessa água límpida que é a Torá. Estão precisando desse fogo purificador que é a Torá. E precisamos levar esta luz. Quando isso chega nesse equilíbrio, as pessoas, a reação é diferente. Como Yehudá, há uma abnegação. Eu quero ouvir isso daí. Isso daí me interessou. Por que isso? Então é o momento de você entrar com esse equilíbrio, trazendo vitória e paz. Trazendo a verdade e trazendo com ela o equilíbrio da fé. O mundo está com fome e com sede. Porque o mundo está saturado pelas suas questões negativas, pelas suas questões materialistas, porque sabe que não estão levando a nada. Quantos poderosos, socialmente, financeiramente, posições, quantos poderosos foram abatidos pelo tempo, ou pelo curto espaço de tempo, um acidente, uma doença, uma tragédia familiar, e por aí afora vai. O mundo secular, materialista, o mundo financeiro não pôde salvá-los. Quantos que estão aí frustrados dentro da sua vida religiosa, sempre aquele mesmo batidão, sempre aquela mesma coisa. Entram vazios nas suas reuniões, saem mais vazios. As pessoas estão na sua vida religiosa, aquele mesmo batidão. O capim ficou seco. E estão precisando de um capim novo, de uma palavra nova. E você tem essa palavra nova. Mas você precisa tratar bem a terra. Porque o bom agricultor, ele prepara a terra. Ele trabalha na terra. Ele não vai espancando a terra. Ele não vai fazendo buracos na terra. Ele prepara a terra para semear adequadamente. E para que a semente que cai na terra, caia numa boa terra e possa produzir. E todo coração que está endurecido, e todo coração que se posta de uma forma defensiva por causa da agressividade, a terra fica endurecida. E a semente não cai. Ela é perdida. Então, por isso, saibamos aprender com Yosef e Yehudá o equilíbrio, para que nós possamos realmente ver cada vez mais a luz da presença divina entre as nações, a sabedoria divina cada vez mais iluminando a face da terra e vidas sendo levadas à presença do soberano, todo-poderoso, para servi-lo e juntos possamos nos preparar para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Seja forte, seja luz, seja um bom lavrador, seja uma pessoa bem equilibrada. Yosef e Yehudá, que essa escola unida, em equilíbrio, em harmonia, seja a nossa escola no nosso dia a dia. Bom encerramento do 7º dia de Hanukkah e uma excelente noite
da 8ª luz de Hanukkah. À noite, nós estaremos aí trazendo, né, através da nossa live aqui, por esse canal do Facebook, né, o acendimento das 8 luzes de Hanukkah, ok? Então, à noite, temos um novo encontro. Shalom, shalom, até mais.